TV Viamão, 11ª edição da Feira Literária. Estamos, neste momento, continuando a nossa série de entrevistas. Neste momento, então, recebemos a distinção deste artista gaúcho já consagrado, Hermes Bernardi Júnior. Hermes é escritor, ilustrador, contador de histórias e coordenador regional, inclusive na condição de presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil do estado do Rio Grande do Sul. Bem, Hermes, quero dizer que assisti o teu espetáculo juntamente com aquela imensa, aquele público infantil que estava ali prestigiando, e ficamos todos embevecidos, ficamos sensibilizados pelo trabalho que tu apresentou. Bem, eu gostaria que tu apresentasse e falasse sobre o teu trabalho, e uma pergunta que não quer calar. A crítica literária, ela é muito aguçada no sentido da crítica no geral da produção literária, tá? Estão sempre muito atentos ao que os escritores estão produzindo. Porém, no caso da literatura infantil, Hermes, a gente nota que a crítica é muito mais acirrada, ela é muito mais exigente, tá? E justamente o contrário, o público infantil, o que quer é isso, encontrar literatura que satisfaça os sonhos das crianças, que estimule justamente o exercício de sonhar. Bem, no que tu apresenta, atende perfeitamente, no meu ponto de vista, a essa expectativa do público infantil. Mas cabe a ti dizer como é que tu te sente, então, diante da questão da crítica, como é que é o teu processo criativo e se tu costuma selecionar os temas, enfim, se a coisa flui ao natural e resulta no trabalho que tu nos apresenta e já com tanto sucesso como é o que tens alcançado até o momento. Bom, Newton, eu queria te agradecer o espaço, porque a literatura infantil nem sempre tem um espaço tão favorável junto aos meios de comunicação. Eu tenho tido alguma sorte, então eu queria te agradecer especialmente nessa tarde por tu me convidares para estar aqui contigo, falando de literatura infantil e juvenil. É um grande prazer para mim poder conversar contigo a respeito disso. Gostaria também de fazer uma retificação. Eu fui coordenador regional da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil por 6 anos. É uma entidade nacional e fui presidente por 2 anos. Hoje eu faço parte do Conselho Consultivo. Nós construímos muitas políticas em favor da literatura infantil e juvenil no Brasil, discutindo inclusive com os vários ministros que passaram pelo Ministério da Cultura e da Educação. E foi uma construção conjunta de todos os escritores e ilustradores brasileiros que fazem parte dessa entidade. Eu gostaria de te agradecer o elogio à minha contação de histórias. De fato, eu também fiquei muito impressionado de conseguir fazer com que 400 pessoas, que é a lotação desse incrível espaço construído na Feira do Livro, que é um palco incrível, de 400 lugares, e eu percebi que todas as 400 crianças e adultos, todos misturados ali, estiveram muito atentos à história e conseguiram chegar até o final da história junto comigo. Isso me embevece, é claro. Interagindo. E ao mesmo tempo participando com aquilo que eu acredito que eu não dou elementos visuais para a criança construir, eu dou a palavra para que ela possa imaginar. É isso que eu acredito.
Eu não vou mostrar o livro e a minha ilustração para definir na cabeça e na imagem dessa criança uma imagem que eu imaginei. Eu quero que ela imagine o seu rei, a sua rainha, o seu príncipe, a sua floresta, o seu castelo. E depois ela pode olhar o meu livro e ver o que eu imaginei. É só uma questão de comparação, de relação. Não é que o meu é melhor e que o dela é pior. São só diferenças. E isso para mim é importante, respeitar as diferenças de falar, de agir e principalmente de imaginar. Eu tento fazer isso quando eu conto a história. Tento construir um mundo imaginário que cada um vai fazer o seu. Eu acho que foi incrível fazer aqui para 400 crianças, porque eu percebi que todas, a gente percebe, a gente que trabalha com o palco e com plateia, a gente sabe quando o público está dentro daquilo que a gente está propondo, a gente vê na reação, no olho. Quanto à crítica que tu dizes, a crítica literária, a literatura infantil ainda não tem uma crítica muito forte. Eu tenho uma restrição com literatura que se diz literatura infantil, mas que não é arte, que é um instrumento pedagógico. Porque eu acho o seguinte, eu sou um artista, eu produzo arte. Eu produzo arte com dois elementos, a palavra e a ilustração. Quando a criança recebe isso, ela reconstrói isso e reconstrói e concretiza através de trabalhos, ela vai fazer outros mundos. Ela vai muito mais longe do que eu fui. Eu dei o fósforo e ela faz uma fogueirinha e a sua imaginação é muito mais ampla do que a minha. O professor em sala de aula amplia o meu livro, ele amplia todo o meu trabalho. Então, ele é o educador, ele tem que fazer isso, eu não. Eu tenho que produzir a arte. O educador tem que pegar um objeto de arte, como um quadro da Fundação Vera Chaves, que está lá, como aconteceu aqui, um projeto que as crianças foram ver os quadros em exposição e depois elas reproduziram coisas similares e foram pesquisar as mesmas técnicas. Isso é arte, são crianças sendo educadas fazendo arte através da arte. Agora, se eu dou um texto pedagógico, que eu quero ensinar como cuidar do meio ambiente, eu não me sinto artista, eu me sinto pedagogo e educador. Eu não sou, cada um no seu quadrado, se diz, né? Cada um no seu lugar. Então, eu acredito que esse é o melhor caminho para se trabalhar com literatura na escola. Trabalhar com literatura, que é a arte, e ilustração, que é a arte. E transformar isso em material pedagógico. Então, claro que acho que não há um planejamento para a construção de uma história. Ela deve nascer, deve fluir naturalmente. Mas tu tens esse cuidado de organizá-la ou de conduzi-la de tal forma que a questão pedagógica seja favorecida, ou que é intencional, seria intencional, digamos, tu te permite isso, construir uma história, tu tens experiência como professor, e então essa história que tu constrói, tu tem esse cuidado de permitir que a parte pedagógica seja bem desenvolvida em cima da história que tu estás elaborando. Na verdade, não. Eu tento não ser pedagógico quando estou escrevendo. Eu fujo disso, porque eu estou produzindo arte. A arte não é pedagógica. É o pedagogo e o educador que fazem esse trabalho de recolher materiais produzidos pelos artistas, pelos intelectuais, e transformar em material pedagógico. Eu não produzo material pedagógico, mas o meu trabalho é usado muito na escola como material pedagógico, o que me faz muito feliz, porque eu percebo que no Brasil e no Rio Grande do Sul, a gente vê aqui em Viamão, que as professoras estão trabalhando os livros de arte para produzir materiais pedagógicos. E isso, cada um fazendo o seu trabalho. Isso é enriquecedor. Quer dizer, já está se usando literatura em favor da pedagogia, mas não usando literatura para produzir pedagogia que favoreça a escola. Não. Eu acho que a escola precisa se abastecer de produtos de arte e, com esses produtos, educar. Bom, no teu currículo, e
pelas coisas que tu tens realizado, eu observei algo interessante. Tu foi distinguido pela tua dedicação e contribuição no projeto Family Literate, realizado no Congresso Latinos Unidos da Filadélfia, nos Estados Unidos. Fala para nós sobre essa tua experiência e sobre a organização que tu encontrou sobre a literatura lá na Filadélfia. Sim, eu fui contratado para desenvolver um projeto com latinos residentes na Filadélfia. É uma comunidade muito excluída, é uma comunidade que vive num bairro que tem um limite muito bem definido e onde os latinos não chegam ao centro da cidade, onde os latinos não conhecem a cidade em si, eles vivem, é um gueto, digamos assim. Eu fui contratado, então eu fui fazer entrevistas com as famílias para construir um projeto em que através da literatura eles pudessem conhecer e se ambientar a cidade e se sentir parte da cidade. Então eu fui às casas dessas pessoas e entrevistei pais, mães e as crianças, montei o projeto, consegui um ônibus, li todo o acervo de literatura hispana que havia na Biblioteca da Filadélfia, que eram 298 livros de literatura infantil em língua hispana, fiz uma seleção, compus uma colcha e nós nos reuníamos uma vez por semana, entrávamos no ônibus e eu os levava a conhecer a cidade e nós estacionávamos num determinado lugar, por exemplo, em frente ao Museu da Filadélfia. Era um lugar que eu já conhecia, porque eu era convidado, eu estava com o meu cartão, meu passe livre, eu podia andar onde eu quisesse. Eles não, então eu os colocava na colcha e colocava esses livros emprestados da Biblioteca da Filadélfia para que eles lessem livros da sua cultura, mas em frente a um prédio da cultura americana, o museu. E aí, aos poucos nós fomos fazendo coisas assim, levamos as pessoas, aí as pessoas perguntavam, que prédio é esse? Esse é o Museu da Filadélfia, o que acontece aqui? Exposições, vamos entrar para conhecer? Aí nós conhecíamos, nós cadastramos todos eles fizeram carteirinha, eles passaram a viver o ambiente do museu. Do museu e de outros lugares, o Centro Histórico da Filadélfia, que conta como foi criada a Filadélfia, como nasceu a Filadélfia, que foi uma terra doada pela Inglaterra para alguém, para William Penn, que veio para esse lugar e tanto é que o estado chama Pensilvânia, é a floresta de Penn, de William Penn, que é o fundador da Filadélfia. Tudo isso nós fomos levando para eles, fomos conhecer o cais do porto, como é que eram feitas os embarques, a chegada dos produtos, e eles foram se apropriando da cidade. Eu fiquei trabalhando com eles durante 3 meses, depois eu fui convidado a voltar, eu vim para o Brasil porque eu tinha meu visto era de 3 meses, eu voltei para o Brasil, refiz o visto, voltei para lá. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando na Filadélfia, indo e voltando, e também em Nova York, porque depois eu fui desenvolver em Nova York, num gueto em Nova York. E aí o projeto em si era, através da literatura deles, conseguir levar essas pessoas para dentro da cidade e fazer com que elas se sentissem parte da cidade. E também respeitadas pelos moradores, porque eles andavam em grupos. Bom, 1 semana após o término do projeto, que eu estava me preparando para voltar para Filadélfia, eu estou na Avenida das Artes da Filadélfia, que é o lugar central, que é onde tem a prefeitura, digamos assim, onde tem uma imagem de William Penn bem no topo do prédio. Eu estou em frente a uma loja escolhendo souvenirs para trazer para minha família no Brasil. E eu vejo pelo reflexo 3 pessoas que trabalharam comigo andando na rua livremente, e eu viro e digo assim, opa, só que eu não podia fazer muita surpresa para não assustá-las. Eu digo, que bom vê-las aqui. A gente veio fazer compras. Elas tinham se apropriado da rua, da Avenida das Artes, de um lugar que era só para brancos e negros, porque na Filadélfia 50% da população é negra. Então esses negros eles são bastante preconceituosos com os brancos e principalmente com os latinos.
Então eu me senti muito feliz porque eu vi assim, nossa, de 30 pessoas, 13 estavam aqui sozinhas, andando, juntas, se apropriando da rua, vivendo a cidade. Então o projeto deu certo. E aí elas disseram, nós viemos comprar livros para as crianças. Esse foi o trabalho que eu fiz. Mas ele é um trabalho bastante complexo, porque eu trabalhei com crianças e com adultos que bebiam muito, que se drogavam, que batiam, enfim, pessoas numa situação de risco, que a gente chama, né, de vulnerabilidade social. Foi um grande aprendizado, eu acho, e eu acho que isso está nos meus livros de alguma forma. Ok. Bem, Hermes, é interessante a tua experiência junto aos americanos. É também interessante essa questão do racismo, a prática racista dos próprios negros nos Estados Unidos, reprimindo os latinos e brancos, enfim. Bem, isso é um retrato da realidade que eles vivem lá. Bom, Hermes, muito obrigado pela tua atenção com a nossa TV Viamão. Deixo o microfone para as tuas considerações finais e desejamos pleno sucesso. E fala do teu próximo projeto, se é que já está em andamento. Tá certo, eu gostaria de convidar primeiro as pessoas a virem a 11ª Feira do Livro de Viamão, que está incrível. Eu disse ao patrono que ela tem a grandeza dele, né? Ela está na mesma altura, né? Ele é tão importante quanto a feira. E além do livro que está aqui, o Vá Dormir Princesa, eu queria sugerir o livro que ganhou o Prêmio Açorianos de Literatura o ano passado, que chama Conchas, para que as pessoas procurem. E sobre os meus projetos, eu estou trabalhando em 2 livros novos para o ano que vem, mas infelizmente eu não posso falar dos títulos. Eu deixo na curiosidade para que as pessoas depois os procurem. Queria agradecer a vocês o convite, mais uma vez o microfone e todo esse espaço bacana que vocês dão para a literatura. Bem, tivemos então nessa sequência de entrevistas dentro do espaço da nossa 11ª Feira Literária a presença nos nossos estúdios do Hermes Bernardi Júnior. Muito obrigado, Hermes, muito grato à atenção dos nossos telespectadores e até a próxima entrevista.